Bem, com muito prazer recebendo o professor Delfim Neto. Nesse ano, nosso último encontro, ainda voltaremos a nos encontrar em janeiro, né, professor? Ah, grande assunto nacional, claro, tendo em vista a gravidade da pandemia, é a posição do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à vacinação, ao Plano Nacional de Vacinação, como fazer, que vacinas adotar, se ele vai ou não tomar vacina. Como é que o senhor está analisando essa questão? Eu acho o seguinte, o Bolsonaro teve um ataque de lucidez nesses últimos dias. De fato, não importa se ele vai tomar ou não a vacina. Ele provavelmente não vai se vacinar. Mas a verdade é que ele reconheceu que a única solução do problema do Covid-19 é a vacinação. Ele decidiu colocar 20 bilhões de reais em todas as vacinas disponíveis, inclusive na vacina chinesa. Ou seja, houve uma superação daquela objeção política, ideológica, que é muito importante. E, de fato, não há outra solução. Não há só uma vacina, há muitas vacinas. Todas elas, algumas mais eficazes do que a outra, mas todas elas sendo aprovadas pelas instituições de cada país, a FDA nos Estados Unidos e aqui a Anvisa. Na verdade, depois que a Anvisa der um parecer sobre qualquer uma dessas vacinas, eu acho que o processo vai andar. O ministro Pazuello tem tido muita confusão, tem tido dificuldades, mas eu acho que ele está encontrando o caminho. A Anvisa, na verdade, é a solução, é uma instituição de Estado reconhecidamente competente, é uma agência do Estado, não é uma questão de governo, com competentíssimos integrantes, de forma que, depois do parecer da Anvisa, eu acho que as coisas vão caminhar rapidamente. Não há outra solução, eu acho que isso é um grande ponto. O próprio governo se convenceu de que só existe uma forma de nós encontrarmos um 2021 um pouco melhor. É o de iniciarmos o quanto antes a vacinação da sociedade brasileira. Precisamos avançar com rapidez para conseguir, também com rapidez, uma imunização generalizada, de tal forma que, quando nós tivermos 50%, 60% de vacinados, o vírus não terá mais condições de se reproduzir com essa velocidade e o Brasil entrará numa relação muito mais normal. A situação fiscal é complicada, tudo é complicado, mas, na verdade, hoje, é mais complicado que nós não conseguirmos acelerar a vacinação. O mundo tem um problema grave, que é o problema do aquecimento global, que tem que ser resolvido por todos. Mas também a vacina é uma coisa que tem que ser resolvida por todos. Vacinar não é se proteger, é proteger o outro. Ou seja, nós precisamos atingir um nível de vacinação em que a reprodução do vírus diminua e praticamente desapareça, para voltarmos a uma situação de normalidade. Não haverá normalidade, Vila, enquanto esse vírus estiver aí agindo com a violência que está agindo. Você viu que é crescente. Na verdade, a sociedade se cansou do vírus, mas o vírus não se cansou dela. Está na televisão e é verdade. As pessoas estão respeitando menos o distanciamento, as pessoas estão respeitando menos o uso de máscara, as pessoas estão respeitando menos as reuniões numerosas. Tudo está trabalhando contra o controle do vírus. Tudo está trabalhando a favor da expansão e da reprodução acelerada. O Brasil, São Paulo é um exemplo disso. O Brasil é um exemplo disso. E o Brasil é um país muito grande, de forma que não existe outro mecanismo a não ser reconhecer que a Anvisa reconheça as vacinas e elas sejam aplicadas
de todas as formas. São 3 ou 4 vacinas diferentes, mas é preciso cada brasileiro receber 2 doses da mesma vacina, depois de aprovadas pela Anvisa. Eu acho que esse é o grande problema que o Brasil tem agora. E ele não pode deixar para depois. Sim. Na verdade, ele tem que começar a vacinação o mais cedo possível. Nós estamos esperando, no fundo, a decisão da Anvisa, que provavelmente acontecerá antes do fim de dezembro. Nós temos que entrar em 2021 vacinando o Brasil. Esse é o grande desafio, né, professor? Que é a questão agora do Ministério da Saúde conseguir organizar o que historicamente o Brasil fez com muita eficiência, as campanhas nacionais de vacinação. O Brasil fez isso muito bem em vários momentos da história, inclusive em momentos mais complexos, até de logística do que agora. Hoje nós temos uma infraestrutura superior ao que tínhamos há meio século atrás, né? Por exemplo, né? E fazer essa campanha, e isso que o senhor destacou. Alguns especialistas falam em 60%, outros em 70%, para impedir a circulação do vírus. Agora, o governo inicialmente está falando, esse é o Ministério da Saúde, em 25% da população. 25% nós sabemos que não vai resolver o problema. Nada, Vira, isso não, nem mexe no bichinho. Na verdade, você tem que ter um ataque frontal. O tal R0 tem que ser reduzido rapidamente, porque o custo social e moral da crise do Covid é muito alta. Um governo que não tem competência para proteger os seus cidadãos é um governo que moralmente não se sustenta. Exato. Esse que é o ponto central desse problema. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Eu sei que o senhor não é adivinho, não está no oráculo de Delfos na Grécia Antiga, longe disso. Que perspectiva o senhor poderia traçar em termos de tendências? Claro, com a situação que nós vemos hoje, há evidentemente um ponto de interrogação muito preocupante, o senhor mesmo destacou. Nós tivemos ontem mais de 900 mortos da Covid-19. Se ocorrer o que alguns falam de um retorno muito rápido até o início de uma vacinação em massa, a situação vai ficar muito complicada, mas é claro que essa é uma variável incontrolável. Mas em termos econômicos, que o senhor traça assim, de perspectiva de tendências agora para 2021? Nós acho que já conversamos um pouco sobre isso semana passada. Sim. Eu acho que a posse do Biden vai ser uma mudança radical. Ele vai trazer os Estados Unidos de volta para o sistema internacional. Os Estados Unidos vão organizar um pouco melhor a situação internacional, as instituições internacionais. Você vai recuperar um pouco de confiança nelas. Mais do que isso, os Estados Unidos estão num processo rápido de vacinação, já iniciada, que está não só lá, no Reino Unido e outros, de forma que eu acho que, do ponto de vista externo, esse é um ponto muito positivo. Do ponto de vista interno, realmente, Vilas, o problema básico é nós termos o suporte da Anvisa para podermos vacinar. Filha, do jeito que está esse negócio crescendo, é uma tragédia. Nós estamos chegando a 200 mil mortos. Não é uma coisa que possa ser desprezada. É uma coisa muito grave. E o problema é que está crescendo. A rapidez das nossas decisões são absolutamente necessárias. E é nisso que eu saúdo o que eu disse, uma mudança de posição do Bolsonaro. O Bolsonaro diz, eu não vou me vacinar, mas vou deixar que todos se vacinem, quem quiser. Ora, é isso mesmo que nós precisamos. E é o que eu disse. Ele destinou 20 bi orçamento para a vacina. Nós estamos agora aguardando as decisões da Anvisa para dizer quais são as vacinas que devem ser aplicadas. Aquelas que são eficientes e com efeito duradouro. Mesmo a coronavírus, que é a chinesa. Ou seja, terminou a discriminação
ideológica, a étnica. Nós estamos entrando num momento de maior respeito à ciência. Vamos aguardar realmente que, professor, esse seja o caminho, porque é o único caminho, não há outro, né? A não ser o caminho da vacinação em massa, com planejamento do governo, organização, comprar as vacinas, fazer pré-compra, o que parece que não ocorreu até hoje, outros países já fizeram. O problema é quando a gente for ao mercado comprar, não encontrar mercadoria, né? Em quantidade suficiente a um país como o nosso. Né? E é lamentável, Vila, pelo seguinte, nós temos o melhor instrumento do mundo, que é o SUS. Nós temos uma experiência de vacinação que é talvez das melhores do mundo. O Brasil vacina toda a sociedade brasileira anualmente. É simplesmente hoje uma questão de adaptação. Não há nenhum problema logístico. Apesar de que diz o ministro, não se trata de logística, trata-se de usar com inteligência um instrumento que nós já temos, que é o SUS. O SUS é, na minha opinião, um dos melhores instrumentos que o mundo criou. Talvez compita com o inglês, mas nenhum outro se aproxima do SUS. Nós temos tudo para fazer isso. Sim, sim. Antes de nós encerrarmos, professor, tem uma questão com o senhor, porque muitas vezes converso com muita gente, ou no dia a dia, com questões econômicas, eu fico sempre brincando e falo para o senhor que o que eu li, hoje as pessoas não leem, ou eu pareço muitas vezes um ser pré-histórico, porque eu falo algumas coisas que na minha geração era importante na discussão econômica, o senhor mesmo lembrou como tem certas questões que é do momento. O senhor lembrou que nós falamos um dia sobre o CIP, e o senhor fez referência, que era um momento da economia, inclusive a ida de funcionários do Estado brasileiro à Itália, tal, o senhor nos contou. Mas eu estava outro dia estudando umas coisas que eu cismei de rapidamente olhar alguns livros de economia, pensando tal, que é a questão da teoria dos ciclos e a questão do Kondratiev, o célebre russo tal. O senhor acha que, pegando aquilo, claro, aquilo tem a ver com o momento histórico, mas influenciou economistas no Ocidente. O que o senhor acha da teoria de ciclos? Aquilo foi uma grande moda. Kondratiev, os ciclos de 50 anos, Isso. de 35 anos, que flutuavam. Hoje nós sabemos que essas flutuações são íncitas numa economia de mercado. Ela flutua naturalmente, por motivos endógenos que estão dentro dela. Agora, isto foi uma moda muito importante nos anos 50. Sim. Foi uma coisa importante e, como tudo, foi submetida a testes estatísticos mais poderosos e se viu, na verdade, que era uma coisa um pouco mítica. Quer dizer, você ficava impressionado pelas oscilações, mas você provou que aquilo era um processo que não tinha um fundamento empírico para satisfazer, porque eles não se repetem. Esses ciclos, tanto é verdade que você os apanha num instante, depois eles desaparecem. E isso morreu. Aliás, a economia tem muitas modas. Todas as ciências têm modas. Houve um momento em que os movimentos cíclicos controlavam toda a economia. Era uma coisa mecânica. E hoje nós sabemos que, infelizmente, nas ciências sociais não há nada mecânico. E sabemos mais do que isso, que em ciências sociais, para você encontrar uma relação causal, você precisa ter muita sorte para fazê-lo. É muito difícil, nas ciências sociais, encontrar uma relação de causalidade forte. Há coisas parecidas, a gente olha dois gráficos, eles coincidem, mas quando você olha no longo prazo, essa coincidência desaparece. Os ciclos foram, portanto, na minha opinião, uma moda que dominou, porque era muito interessante. Realmente, se existissem ciclos, você iria acabar encontrando os motivos desses ciclos. Você ia
analisar estatisticamente esses ciclos através das séries de Fourier, se ia encontrar relações causais, e aí o Marx ia ter razão. A história realmente tem uma história. Quando eu acho, e você talvez concorde, a história é um conjunto de acidentes aleatórios. Eu sempre lembro de um episódio, professor Delfim, lá, até acho que eu comentei aqui nos nossos encontros, isso está no livro da Hannah Arendt, da Revolução, quando no dia 14 de julho, na noite de 14 de julho, em Versalhes, o Luís XVI recebe a notícia do mordomo, com todo um nobre, que era o mordomo do rei, comunicando que lá em Paris tinha ocorrido um ataque à Bastilha e tinham tomado a Bastilha. E o rei se dirige ao mordomo e falou: é uma revolta? O mordomo falou: não, é uma revolução. Aí, quer dizer, o mordomo leu a conjuntura muito... E quem imaginaria que aquele fato levaria a um processo revolucionário que muda a história do mundo, né? Do mundo. Mudou o mundo. A Revolução Francesa mudou o mundo. Sim, Na verdade, encerrou um ciclo. Sim. Começou outro. E a gente volta, veja o hábito, um ciclo encerrou. Não tem ciclo nenhum. Uma situação foi substituída por outra. Mas a gente tem tanta mania de falar em ciclo, nós temos um condicionamento mental, porque a gente tenta organizar, na verdade, a história. Você tenta dar para ela um significado, uma relação causal, quando eu estou convencido de que nós estamos longe disso. É verdade. E tem vários exemplos da história que a gente poderia dar, professor. Olha, eu queria primeiro agradecer muito ao senhor esses encontros semanais que nós estamos tendo, muito interessante, sempre uma boa conversa falando da conjuntura e de questões de teoria econômica ou passando pela história, né? Agradecer muito a gentileza do senhor de sempre nos atender e já deixar o nosso pré-convite para nos encontrarmos em janeiro e continuar essa análise no calor da hora, que não é fácil de ser feita, né, professor? Não, eu gostaria muito de continuar, dizer que fiquei muito feliz de ter tido essa relação consigo. Acho que são conversas muito interessantes e espero que a gente possa voltar a trabalhar logo depois, digamos, da segunda semana de janeiro. Perfeito. Volta a conversar e se você me honrar com a sua atenção, que é isso. Eu vou continuar. Claro, com o maior prazer. Desejar um Natal para você, para a família, para todos os brasileiros. Um Natal muito feliz. E eu sempre digo, e um 2021 com todos vacinados. É verdade, o senhor tem toda a razão. Também desejo tudo isso para o senhor, um Feliz Natal, um ótimo ano para o senhor e sua família, e nos encontramos a partir, então, ali na metade do mês de janeiro, e vamos continuar esse diálogo, que eu acho que é muito interessante conversar com o senhor, e todo mundo gosta muito e aprende com as lições semanais do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Lira.